Olá, conforme eu prometi, estou aqui de volta para a segunda parte para falar sobre o medo. E você vai gostar, eu tenho certeza. Eu aqui peguei uma imagem, que é a minha foto, que eu recortei, para que fique mais fácil o entendimento do que eu vou passar agora, tá certo? Então, é o seguinte, eu vou simular uma viagem de avião e vou começar a ter medos e vou fazer sequência dessa história para que vocês entendam o que eu quero passar para vocês. Combinado? Então, eu vou fazer de conta que eu peguei um avião pela primeira vez. E o avião teve turbulências e eu tive muito medo. Naquele momento eu parei, como se tivesse nascido um filho de mim, chamado medo de turbulência de avião. Ó, então nasceu um filhotinho que é medo de avião. Um filhote, ele não se alimenta sempre de sua mãe, é como se eu fosse mãe desse medo aqui. E ele sempre vai se alimentar de uma única energia, o medo de turbulência de avião, ou a tudo que é relacionado ao avião, tá? Ok, terminou a viagem e eu tinha feito um bebezinho que se alimentava do medo de avião, medo de turbulência, ou seja lá o que for, de queda de avião. A partir dali, tudo relacionado ao avião tem a ver com esse medo aqui. Tá certo. Chego em casa, ligo a televisão e eu escuto que um avião caiu, que pegou uma forte tempestade e o avião caiu. Meu medo, que estava desse tamanho, ele ganhou mais alimento, porque naquele momento eu fiquei com medo novamente. E esse medo cresceu, tá? Ele já ficou maior do que ele estava antes, porque eu o alimentei novamente, tá? Passado o tempo, e eu contava para todo mundo essa situação do medo. Nossa, o avião quase caiu nessa turbulência, eu tive muito medo. Eu contava para a vizinha, eu contava para o vizinho, eu contava para minha amiga, eu contava para todo mundo. E esse medo foi crescendo. Ele foi crescendo. Olha, já está quase da minha altura. Porque eu o alimentava. Cada vez que eu conto a história, eu sinto a energia e ele se alimenta na energia do medo. Vocês estão vendo como isso funciona? Pois bem. Aí um dia desses chega um amigo meu e conta que ele estava num avião que quase caíram, tiveram que voltar para a cidade da onde partiram. E naquele dia o meu medo ficou muito maior. Naquele dia eu alimentei esse medo muito, muito, muito. Vocês podem ver que ele já começa a tomar conta de mim. A partir daquele instante eu já posso começar a ter medos de todos os sentidos. De não querer mais sair de casa, porque agora é ele que comanda, porque ele precisa que eu tenha muito medo para que ele se alimente, porque ele já está muito maior do que eu. Por isso que quando se vai tomar medicamentos e tudo mais, a gente dá uma baixada de bola nisso tudo. Mas a realidade continua existindo. Por isso que depois de um tratamento, muitas vezes toda a situação volta a se apresentar de novo. E vamos também agora imaginar que, eu vou até usar um exemplo meu. Quando pequena, a gente teve um pequeno acidente de trânsito. E esse acidente de trânsito envolveu um carro, envolveu chuva e envolveu um barranco, porque a gente quase subiu um barranco devido a isso. Naquele momento eu instalei ao mesmo tempo 3 medos. Eu parei 3 medos. Isso quando criança pequenininha. A partir daquele momento, cada vez que eu via um carro, cada vez que eu via um barranco, cada vez que tinha chuva, e aí como eu já tinha medo de carro, quando vinha uma curva eu já tinha medo que pudesse ter um carro que pudesse estar vindo ao contrário. Eu comecei a ter os meus medos, e esses medos foram aumentando de tamanho, tá? E chegou a um ponto onde eu estava com tanto medo de que não importasse a duração da viagem, mas eu já estava com medo de qualquer forma. O simples fato de entrar no carro e fazê-lo andar já me fazia ter medo. Como eu falei há pouco, eu já estava tendo não só medo de 3 coisas, eu comecei a ter muitos medos. Então vocês podem se imaginar com um bando de medos ao meu redor. Todos me comandando e todos com fome, todos querendo se alimentar. Porque eles querem se alimentar, porque nasceram de mim e eles querem se alimentar do medo que eu emano.
Então, por fim, eu não sou só responsável por esses medos aqui que estão se apresentando aqui, como eu tenho mais esse medo grandão aqui. Vocês podem imaginar o que é uma pessoa rodeada totalmente de medos dessa forma? Pois é. Então, a dica que eu deixo hoje para que esses medos comecem a perder força, o que nós temos que parar de dar? O alimento, não é mesmo? Pois é. E como vocês aprenderam somente isso agora, e muitos medos já estão desse tamanho, eu vou dar uma dica preciosa para vocês a partir de hoje. Cada coisa negativa que tenha lhe dado medo, não contem adiante, em primeiro lugar. Porque no momento que vocês contam, vocês já geram uma energia e vocês voltam a alimentar todos os medos novamente. Tá certo? Então, por isso que a gente pede muitas vezes, se aconteceu, não repete, não repense sobre isso. Faz um corte do tipo assim, aconteceu, agora bola para frente, vira a página e vamos fazer uma nova vida. Porque senão nós vamos viver um eterno medo, sabe? É medo de tudo por fim. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você cria, cuidado com o que você faz nascer de você. Tá bom? Você é a responsável, assim como eu sou responsável pelas minhas coisas. Só que quando a gente não sabe disso, a gente vai criando e alimentando, vai criando e alimentando, e por fim eles estão maiores do que a gente. Tá? Então, quando a gente sabe, a gente pode começar a cuidar melhor de si mesmo. E até estou estudando uma técnica que eu estou criando uma forma de... é um relaxamento de poucos minutos, de 5 minutos, que faz eliminar literalmente esses medos, só que tem que ser eliminados um por um. Eu estou estudando ainda, é baseado no livro do Osho, sobre emoções, e também estou pegando informações do programa Vida Inteligente com o Jorge Antônio Ouro e do Eustáquio Patonas, que está passando um conteúdo muito bom. Estou juntando todos os conhecimentos possíveis e estou fazendo essa técnica para que consigamos sublimar esses medos aqui. Porque como eles já estão instalados agora e estavam se alimentando de nós, foi pensando nisso para que a gente conseguisse eliminar esses medos maiores que eu estou criando a técnica. Então, assim que eu estiver com isso tudo pronto, você que deixou e-mail para ver esse segundo vídeo vai receber também o comunicado desse assunto que eu estou criando, que eu estou fazendo com muito amor e carinho, quero fazer uma coisa muito boa, muito bem feita. Tá certo? Eu agradeço imensamente, espero ter esclarecido alguma coisa sobre o medo e espero que tenha lhe ajudado, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom para você e a gente vai se vendo por aí, que na medida que eu vou criando novas, vou falar sobre outras emoções também, eu vou fazer outras explicações em outros momentos, eu vou estar sempre informando você. Tá? Muito obrigado por ter deixado seu e-mail e tudo de bom. E não saia aí criando novos medos, tá bom? Agora você já sabe como não criá-los, como não alimentá-los pelo menos. Tá? Um abraço, até mais! Meu nome é Marta. Quando eu tinha 6 anos de idade, nós fomos, eu e as minhas irmãs e as minhas primas, brincar no riacho perto de casa. E numa das brincadeiras, a gente estava na água, uma das minhas primas segurou a minha cabeça embaixo da água por algum tempo e eu tomei muita água. Desde aquele dia eu desenvolvi um pavor da água, eu tinha muito medo, eu cresci dizendo que eu tinha medo da água, eu não colocava a cabeça embaixo da água de forma alguma. Mas isso foi me incomodando com o passar do tempo, porque eu muitas vezes ando de barco, vou fazer algum passeio e sempre envolvendo água e eu acho muito perigoso não saber nadar. Então em 2011, 2012 eu comecei a me preocupar com isso e quis fazer alguma coisa. E conhecendo a Edi,
ela aplicou essa técnica em mim e eu, em março de 2012, comecei a fazer aula de natação. E para minha surpresa, no primeiro dia de aula, eu consegui botar a cabeça embaixo da água sem sentir aquele medo que eu sempre sentia. E fui, aos poucos, diminuindo o medo. Hoje, claro, eu não domino todas as técnicas de natação, estou treinando, é com treino que eu vou dominar isso. Mas com certeza o medo da água, o pavor de sentir a água tocar no rosto, ele sumiu. Meu nome é Deise, eu tenho uma filha chamada Valentina. Quando ela nasceu, o meu maior medo foi que eu fosse perder ela a qualquer momento, em qualquer situação. Aí com a técnica que a Ede aplicou em mim, eu me libertei desse medo, desse sufocamento, e agora a gente tem uma vida mais tranquila, mais leve. Olá, eu sou Edi Calcin e hoje eu vim falar como foi a minha caminhada, como foi que eu descobri essa técnica para que eu melhorasse as minhas maiores dificuldades. E eram dificuldades baseadas no medo. E eram medos que para muitos eram bobos, mas para mim eles eram limitantes e eu não estava mais sabendo conviver com isso praticamente. E eu vim aplicando nos últimos 7 anos o que várias linhas ensinam, que é enfrentar o medo, enfrentar o medo. Mas eu estava enfrentando por 7 anos um medo e eu não conseguia, ele piorava a cada dia que passava. E então, numa certa tarde, lendo o livro Emoções, do Osho, eu apliquei uma técnica que ali se apresenta. Tem várias técnicas, mas uma delas foi a que deu efeito, que essa é a técnica que eu agora disponibilizo em áudio. Eu fiz numa tarde, deitada em casa na minha poltrona, e no dia seguinte eu me dei por conta que o meu medo havia sido solucionado. E qual era esse meu medo? O medo de subir a escada do meu prédio. E não era só esse prédio, qualquer escada eu tinha medo. Então era um medo que me limitava às vezes de ir em um certo lugar que eu sabia onde não tinha elevador, e esse meu prédio só tem 2 andares, então não tinha elevador. E eu fiquei por 7 anos subindo 3 a 4 vezes por dia essa escada e sempre mentalizando, eu preciso enfrentar isso, eu preciso superar isso, eu preciso conseguir melhorar isso. E não tinha jeito de conseguir, muito pelo contrário. Ultimamente já tinha chegado num ponto de paralisar as minhas pernas na hora que eu chegava a um certo ponto, eu não andava quase. Então foi muito complicado para mim. E vocês não fazem ideia do quanto foi libertador eu conseguir, hoje em dia, subir qualquer escada, inclusive sem me segurar. Porque eu não subia e nem descia sem me segurar, eu precisava me segurar. E além desse medo que eu tinha de subir as escadas, eu estava apresentando um outro medo, que era o medo do trânsito. E resolvi aplicar a técnica também. Só que qual foi a minha surpresa? Eu apliquei para a escada, funcionou de um dia para outro, e o do trânsito não fez a mínima diferença. E eu comecei a pensar, mas o que tem de diferente entre subir uma escada e fazer a técnica e funcionar, e o medo do trânsito e fazer a técnica e não funcionar? E então eu comecei a perceber de como o universo é fantástico, grandioso e maravilhoso. Eu precisava vivenciar essas 2 situações para ter esses 2 exemplos para passar para vocês. Porque no trânsito não era um medo único. No trânsito eu estava tendo medo. Carro branco, carro vermelho, carro azul, tudo que é tipo.
Eu tinha medo também de caminhão, tinha medo de ciclista, motociclista, da curva à direita, da curva à esquerda, da inclinação à direita, inclinação à esquerda, ou seja, eu tinha medo de tudo que envolvia o trânsito. Então eu tive que aplicar a técnica para o carro branco, para o carro vermelho, para o caminhão, para o pedestre. Eu tive que fazer um conjunto de técnicas para a mesma situação. Então eu vi o quanto isso foi importante eu ter tido essas duas situações diferentes para que eu pudesse hoje chegar e dizer, olha, se vocês trabalharam um medo em relação a alguma situação e isso não melhorou, provavelmente é porque tem mais medos envolvidos na mesma situação. Tá certo? Então eu precisava deixar esse depoimento, eu sei que ele ficou um pouco longo, mas eu precisava esclarecer essa minha busca, essa minha conquista e do quanto isso para mim foi realmente libertador. Poder hoje pensar numa viagem sem ter pânico, poder dirigir sem me dar desespero, chegava a ter desesperos em linhas retas de rodovias, onde eu precisava de uma hora para outra encostar o carro no acostamento e dizer, pode pegar o volante porque eu não consigo mais dirigir. E sair do carro e não ter mais condições de caminhar, porque minhas pernas simplesmente perdiam as forças. Tamanho o medo que eu vivia do nada. Eu não tinha explicações para um medo dessa proporção. E hoje eu posso sentar no carro, posso dirigir tranquila, e isso para mim significa liberdade. Eu resolvi aproveitar este mesmo depoimento para acrescentar essas imagens, onde no início do ano de 2012 eu fui com minha cunhada até a praia e chegando lá eu me deparei com uma escada externa em caracol. E olhei para aquela escada e eu pensei, e agora? Só que nisso eu pensei, mas eu apliquei a técnica. Vai ser o momento de fazer o teste. E foi o que eu fiz. Então vocês podem ver mesmos agora o que eu consegui depois de ter aplicado essa técnica em relação ao medo de subir escadas. Na verdade, eu estou fazendo algo que eu jamais pensei em conseguir fazer na minha vida. E sem me segurar. Isso para mim foi vitória total. Quando me dei por conta que essa técnica poderia ser interessante, eu passei a aplicá-la nos meus clientes. E o resultado foi muito bom, assim instantâneo também. As pessoas logo em seguida, já começavam a fazer coisas que elas não faziam antes da técnica. E isso me deixou muito esperançosa. E eu comecei a montar essa técnica. Eu praticamente trabalhei todo o ano de 2012 em cima disso, para que saísse bem feito. E então eu estou dando o meu melhor agora. Então nesse momento eu quero deixar esse depoimento com muito amor e carinho, agradecer por vocês terem tido essa paciência de ouvir até aí, e deixo o meu abraço e deixo o meu carinho e dizer que vale muito a pena ser livre outra vez. E veja também o depoimento de Walter Martins, onde ele diz o seguinte: Olá, me chamo Walter Martins, gostaria de deixar minhas palavras sobre a técnica de neutralização da tristeza. Desde minha adolescência sentia muita tristeza, uma tristeza sem explicação. Eu sabia que de alguma forma haveria de amenizar ou acabar com essa tristeza, mas não sabia como. Até que Edi Calci me apresentou seu áudio sobre a técnica de neutralizações, em especial da tristeza. Passei a ouvir todos os dias. Em pouco tempo, eu diria que no mesmo dia eu já me sentia melhor. Hoje, quando fico triste, logo passa e consigo viver com muito mais alegria, apesar dos desafios da vida. Obrigado, Edi. Walter Martins. E agora rola essa página para baixo e deixe o seu comentário e diga o que você achou desse vídeo.
Ah, você gostou? Então deixa um gostei, tá bom? Vou gostar. Um forte abraço e até mais.